Bonjour, Paris! Estamos no nosso quinto episódio do Flanantes, o primeiro episódio outside. Outside porque estamos gravando exatamente uma cafeteria na rua e também estamos em Paris, então fora do... Preferencialmente É fora verdade. do Do Google Beach. Perfeitamente. Então, vocês já sabem que estamos em Paris, onde se deu o encontro, né, da dupla depois de alguns episódios e muita conversaiada. Estamos gravando esse episódio também no nosso último dia de Paris. A ideia era, vamos tirar da frente no primeiro momento, mas muita coisa que veio Cidade acontecendo. puxou, o que que a gente vai fazer? Vocês entendem, né? Perfeitamente. Mariana, conta as tuas novidades aí. O que vem acontecendo nos últimos dias? Quais são os próximos caminhos? Então, estamos aqui unidas, né, no mesmo continente agora, porque agora eu me mudei, estou morando em Malmo, na Suécia. Há 2 semanas atrás, acho que foi minha mudança, e prontamente organizei, né, as viagens, as exposições e tudo que queria ver. E já falei pra Jéssica, eu tô em estamos. Bom demais. Eu depois vim em Paris pela Mari, também para, enfim, acho que é um momento legal da gente começar a consolidar tudo que em algum momento vai ser o Flanante. A gente não tem nada planejado, é ótimo, É isso, tá? mas eu tenho um sentimento muito positivo em relação a tudo isso. E Paris sempre é uma excelente opção. A gente falava Uhum. em termos históricos, culturais, em cafezinho, restaurante, comida boa, parece que é Exatamente. infinito, tipo assim, nunca é uma má ideia vir a Paris. E Comigo, também tem o nosso conceito, né, do flanantes, do flaneur, que é justamente também um pouco do que a gente tá fazendo aqui, que é ir caminhando e descobrindo e vendo onde vai dar. Que essa cidade é, tipo assim, a cidade mais propícia para se fazer isso. Qualquer lugar que a gente vá, um cantinho ou outro, a gente descobre novos horizontes, novos lugares e principalmente novas coisas sobre nós mesmos nessas buscas, né? Então, sim, é o perfeito. nosso ponto de par, como eles falam aqui. Excelente. Então, é isso. E acho que tem super a ver com o tema desse nosso quinto episódio, que é protagonismo. A gente sabe que nos últimos anos, né, a gente, nós mulheres, estamos aqui porque há muitas décadas atrás, várias mulheres foram protagonistas. A gente até falava sobre os desafios para protagonizar de cada geração. E a gente vai falar um pouquinho, obviamente, da nossa perspectiva, né, da nossa geração, quando a gente olha para protagonismo. E aí, para dar uma introdução aqui, a gente queria deixar de partida, sem resposta, alguns questionamentos que a gente se tem e que talvez possam ser relevantes para vocês. Quando a gente pensa em protagonismo, acho que a primeira pergunta que vem é: hoje, né? Você está fazendo o que você gostaria, de fazer? As escolhas que você faz no seu dia a dia, seja pessoal, profissional, elas são suas mesmo ou elas são embasadas, enfim, na expectativa dos outros ou até mesmo de alguma plateia? Então, se ninguém estivesse vendo, o que você faria? Acho que pode ser um pontapé para a gente começar a ir com Legal. tudo para o nosso primeiro bloco. Perfeito. Exatamente. E é justamente esse momento em que a gente faz essas escolhas por nós mesmas que a gente descobre esses novos horizontes de quem a gente é e de quem a gente pode ser. E a gente tá sempre mudando, né? Então, passamos nosso Quando primeiro a bloco. gente vai, acho que isso traz até uma conexão muito grande com essa entrada, que é ser protagonista, ah, e especialmente para mim, isso é super difícil, é a gente não tá no controle das coisas. Muitas vezes a gente está muito mais no momento presente. E aí, obviamente, a gente tem os nossos objetivos, a gente tem caminhos, mas ontem a gente até falava sobre momentos da vida em que eventualmente tu está aplicando para uma vaga de trabalho ou para algumas vagas de trabalho. A decisão final não parte de você ser escolhido ou não. Tu está aplicando a mestrados e, eventualmente, são outras pessoas que vão decidir Exato. sobre a tua vida. E aí, acho que para embasar esse ponto e a gente ir fazendo essa troca, para mim, algumas quebras vão chegando muito diferente do que, eventualmente, eu pensava sobre o protagonismo, né? Sim. Muitas vezes o protagonismo é a gente continuar.
coisas que não necessariamente foram escritas e definidas pela gente. Exato. Então a gente dá a partida no sonho, a gente faz o meio de caminho, mas alguém, o universo, eventualmente um Forças, como processo. diz o Gil, num trechinho, né, que é o mistério. Deixa o mistério agir, porque a gente às vezes é muito focado no ego, do controle, do eu quero que seja assim, essa etapa, e depois essa, depois essa. E aí ele fala, deixa o mistério agir. Perfeito. Não é sobre o ego, é sobre, assim, tu fazer o que tu pode e deixar que as coisas se alinhem. Porque é muito isso do mestrado, de uma vaga de trabalho. Diz aquela música do ABBA que eu amo, que é tipo. É uma música do ABBA que foi baseada, acho, num trecho do Einstein, sei lá. Que é tipo, os deuses jogam os dados. Uhum. E aí a gente pega o que cair, entendeu? É muito isso. Perfeito, é ótimo. E dentro desse negócio da gente continuar, né, o que o universo, vamos chamar aqui de universo, mas enfim, a decisão que veio ali Das nos forças dados das externas. forças externas, Exato. acho que tem algumas coisas, né? O primeiro é a gente continuar, então, como a gente falava, mas a gente tá no momento presente nos ajuda muito a sair desse negócio de eu estou controlando isso. E aí, quando a gente está vivendo o momento presente daquela situação, seja aplicando, seja já vamos colocar aqui com a decisão tomada, é a gente observar que as coisas são muito mais sobre começo, recomeço, início, meio e não necessariamente fim, porque a vida ela é longa, a gente tem uma coisa muitas vezes de se sentir atrasada, né, aos 30 anos, e o protagonismo é um tópico que não tem idade, não é sobre tempo e Uhum. não é de fato sobre controle. Perfeito. E sobre isso que a gente tá falando sobre o controle, estar presente, eu em Paris, né? Eu sou a pessoa doida das exposições, estava morando no Brasil ainda. Já olhando que, tipo, meu Deus, vai ter uma exposição da Agnes Varda, que é uma diretora que eu amo. Vai ter uma exposição do Wes Anderson também, que é um outro diretor que eu amo. Então, assim, é Eu imenso. Mas, a Agnes Varda, eu fui ontem na exposição dela, e ela é, digamos assim, protagonista como uma das mais influentes diretoras femininas, tipo, feministas e Uhum, mulheres, né, não sim. só feminino, mas na história do cinema. E dos filmes, principais filmes dela é Cléo 5 a 7, que é justamente isso, é uma protagonista mulher, que a história é basicamente assim, ela é uma, eu acho que ela é uma cantora, uma atriz, enfim, que ela vive pelos olhares externos. Então ela vive por ser vista e notada e pela opinião dos outros. Até que ela recebe ela tá esperando um diagnóstico de um exame para ver se ela tem câncer ou não. E o filme é de 5 a 7 porque retrata a vida dela durante as horas de um dia. Então, das 5 às 7. E o que que acontece? Nisso, ela é uma viagem interna no pensamento dela e na percepção dela na cidade. E tem muito a ver com Flanar, que a gente fala, porque ela sai a caminhar por Paris. É um ótimo filme para se ver como a cidade funciona, mas principalmente por esse momento interno nosso do caminhar e das ideias que vão surgindo e de como a gente começa, então, no filme, ela vê as pessoas observando ela, mas em algum momento ela se observa num espelho e começa a perceber que ela tem o poder de observar, não só de ser observada. E aí, isso do presente também é aquela coisa do. Quando ela tem isso do diagnóstico, é meio que tudo para, e aí tu vive naquelas horas muito presentes. Porque senão é a correria do dia a dia. Então, eu acho que é um filme muito incrível, assim, pra gente também trazer isso do protagonismo feminino na tela do cinema, através de uma diretora e de uma visão, né, um olhar para a direção de um filme e para as questões muito internas das mulheres, que muitas vezes a gente não compartilha e fica, né, só espiralando na nossa cabeça. Mas também isso de tu não ter o menor controle da decisão, de nada. Uhum. E isso casa com, infelizmente, uma perda que a gente teve essa Sim. semana, grande, para as mulheres, para a cultura, para o protagonismo do nosso país, que foi a perda da Preta Gil. Quando a gente olha, assim, em termos de idade, jovem, mas uma mulher que, né,
A forma como ela parte é uma forma em que uma protagonista partiu, entendendo que o motivo central era um motivo que ela não tinha controle, né, uma doença ali que obviamente ela foi vivendo o presente, sempre foi, né, de Preta Gil viver o presente, mas especialmente nessa última fase, assim, para quem acompanhou vivendo o presente a cada momento com os dados que eram jogados, com um olhar positivo de eu vou dar o meu máximo aqui Exato. dentro dessa. Acreditando sempre na cura e principalmente nisso do. É um outro parêntese que isso dá um outro episódio na questão de toda a função do divórcio dela no momento super vulnerável que ela estava e de todo o amor que ela recebeu de todos os amigos. Também tem muito disso desses momentos a gente vê realmente quem é de verdade ali com a gente, quem tá junto e do amor dentro da amizade, né? Do Perfeito. afeto, do carinho, de se importar. E principalmente aquilo que a gente estava falando ontem sobre o Reels, aquele que a gente viu sobre ser protagonista, nesse contexto de mudanças e de como se encara a vida sendo quem se é, bancando quem se é, Uhum. né? E bancando o que se apresenta, porque nesse tópico de não ter controle é uma enganação que a gente controla algo, tanto no exemplo que tu mencionou da Agnes, quanto nesse contexto da Preta Gil, e a gente falando de controle, acho que vale todos os dias a gente lembrar o seguinte: ah, tal coisa não tá dando certo, tal coisa a princípio não tá saindo como eu gostaria que saísse, mas assim, tem coisas muito piores que eventualmente poderiam acontecer e, com aspas, obrigatoriamente eu precisaria adaptar, né, o meu contexto ali. Tem um vídeo, né, nessa semana da partida da Preta Gil, que é ela no programa do Porchat, e ela conta uma história rindo, assim, né? Foi quando eles mudaram de Salvador para o Rio de Janeiro. Ela tinha ali 4, 5 anos de idade, estava indo na pré-escola, foi para a nova escola e ela disse: Eu cheguei lá. E aí eu cheguei lá, assim, como eu sou, né, falante já, ela usa algo como me achando, era mais ou menos nessa linha. E aí a professora diz algo como, Preta, tu que é tão falante, fala o abecedário aqui pra gente. E ela foi falando o abecedário, obviamente, com o sotaque, com a cultura do formato que ela havia aprendido em Salvador. E ela diz que nessa idade mesmo, a professora chamou a mãe dela na escola no outro dia e sugeriu que a Preta então repetisse o ano, para ela aprender o abecedário e tudo mais corretamente, porque eles tinham mudado algo assim Versão carioca. no meio do ano, exatamente, na versão carioca, tipo, por favor, né? Aqui já vários asteriscos. E aí ela diz que a mãe dela chega para conversar com a professora, com a diretora, a Preta estava junto, e a mãe dela diz assim: a Preta não vai repetir de ano de jeito nenhum, ela vai aprender como tem que aprender. E aí ela faz um parênteses muito legal, que a mãe dela diz assim para ela: Você deu seu showzinho, viu? E ela volta na escola no outro dia, tinham algumas, né, amigas ali dentro do contexto novo, coleguinhas, falando: Ah, você é a garota que fala diferente, não sei o quê. Aí diz ela: Sim, sou eu mesma. Esperei chegar mais gente, Público. subi num, sei lá, palquinho, degrau que tinha e falei o abecedário para toda a minha turma. Ela não tinha controle algum sobre essa situação e ela até fala que ela tinha a sensação, né? Que nos 4 anos de idade dela foi o primeiro momento que ela falou: Pois eu vim, né, pra ser artista, eu vim pra protagonizar, eu vim pra. Cara, as coisas são. Os dados estão jogados, ela teve ali a mudança, mas eu vou fazer como eu acho que deve ser feito. E aí, avançando para o nosso bloco 2. Já ia fazer esse link, porque isso era um contexto de. Meio que um contexto de, tipo assim, bullying das crianças, né? Porque, tipo, ai, sotaque diferente e tal. Mas aí ela transformou isso, em vez de se abalar, tipo, não, é isso que vocês querem, então É show! tenham, sabe? E aí a gente entra no nosso segundo bloco falando sobre desaprender a agradar, que é justamente isso, tu interpretar de uma forma diferente aquilo que faz sentido pra ti, é quem tu é, e pronto, azar que os outros vão achar. Se eles estão me olhando, sabe, com desdém, eu tô aqui, é a minha verdade, sabe? E quando a gente fala em desagradar, assim, pessoalmente falando, para mim esse é um dos maiores.
Eventualmente eu ainda tenho isso. Eu me importo muito que todo mundo esteja bem, que todo mundo, enfim, sendo muito sincera, goste de mim. Ah, mas a partir do momento que tu começa a dizer, não, isso não serve para mim, e seja dizer o não claro, ou seja, muitas vezes, por exemplo, nesse caso da Preta, né, dela agir conforme ela acredita, independente se ela tá agradando ou não, ah, decidir desagradar na minha visualização tem uma relação muito forte com o risco de ser mal interpretada. E aí acho que em termos de geração, a nossa geração, né, as nossas mães tiveram lá o desafio de serem talvez a primeira geração de mulheres, assim, em que bom percentual foi trabalhar fora. E a gente está sendo a geração em dizer, olha, isso me serve, isso não me serve, isso eu quero, isso eu não quero, só que isso passa por algumas coisas como às vezes vão nos interpretar mal, aí a gente, no geral, foi treinada para manter harmonia, né? Tipo, não, mas como assim? Né? De alguma maneira te coloca no teu lugar. Ah, e tem um ponto que é quase que uma dicotomia entre. Falava muito isso com a minha analista. Muitas vezes eu me vejo quando eu vou dizer um não, ou quando eu sei que eu vou desagradar com a minha opinião, com a minha decisão, eu me vejo dando um longo contexto às pessoas. Uhum. Mas assim, ó, Justificativa. horas e horas, e daí é essa dicotomia entre o mundo quer, né, que a gente seja protagonista, eu quero ser protagonista, mas ao mesmo tempo eu quero ser amada por todas. Acho que não E isso é dá. uma prisão, tipo assim, quando a gente é muito imersa numa cultura, numa sociedade em que a mulher ela tem que sorrir, a mulher ela tem que agradar, a mulher ela tem que ser doce, a mulher ela tem que, sabe, a, ser agradável. E isso tudo é um grande, assim, ser quem tu é, ou tu agrada, ou tu é quem tu é, ou tu agrada os outros. Perfeito. Entendeu? Tipo, tu pode ser que pessoas concordem com as tuas ações sendo quem tu é. Mas a grande maioria é tipo assim, e a gente também tem uma questão muito cultural, familiar, tipo assim, que, tipo assim, na infância. Ah, tu vai ficar, a mãe vai ficar triste se tu ficar gritando na rua, É sei desde os lá. primeiros momentos da vida, né? E aí a gente vai crescendo e essas coisas vão tomando proporções maiores, né? Então, assim, ah, trazendo um exemplo, né, que eu gosto, amo a entrevista da Cher, aquela icônica, que a mãe dela tá, tipo, trazendo isso sobre o desaprender a agradar, e justamente, ou tu é quem tu é, ou tu agrada. Temos o que é o maior ícone do desagradar e do ser verdadeiro com quem se é, que é a Madonna. Hum. Imagina, sabe? Tipo, naquela época. Hoje em dia mesmo, a gente teve show da Madonna em Copacabana, que ano passado, não tinha gente que tava, meu Deus, chocada, sabe? Tipo, a mulher tá lá com 60 anos, dando o show dela, de acordo com o que ela acredita, e tipo assim, gente, sinto muito pra quem não sabe, Aham. sinto muito pra quem não gostou, eu tô aqui fazendo a minha vida. E aí, nesse cenário, uma coisa assim, escrevendo, né? Escrevi, eu acho que conecta muito com esse desaprender a agradar, o não ter o agradar, como racionalizar, gurias, esse exercício, porque não é fácil. Às vezes a gente está prestes a dizer um não, daí a gente diz um meio sim, não, mas aí quem sabe a gente vê e não tem problema, faz parte de uma transição, mas é a gente racionalmente estar pensando nas nossas decisões, nos nossos exercícios, porque isso vai ajudando. E aí, dizer para a gente mesma, isso não me serve mais, pode ser o primeiro passo e o mais difícil para que a gente tenha liberdade. Gente acredita, e não do que desenharam pra gente. Exatamente. E é aquela frase, precisar, tipo, te estender e falar um parágrafo pra justificar uma decisão tua, é tipo, ah, não. E a gente fica se debatendo, tipo, eu não sei se vocês já tentaram, assim, ó, só usar o não como uma. Tu chega a se assustar, Isso do quando tu começa a se dar conta do pêndulo do oposto, né? Tu vai. E aí, as primeiras vezes, tipo, eu acho que eu falei uns não, eu acho que eu fui meio grossa. E aí, depois tu vai vendo que com o tempo. E as pessoas, ai, credo, tá?
tá tudo bem, não precisava Uhum. tudo isso. E aí tu vai vendo que depois vai equilibrando, né? Do tipo, tu fica em paz em dizer o não, e a outra pessoa começa também a entender que é certo, sabe? Mas o que eu ia falar sobre isso dos nãos e tal, eu lembro, justamente, Paris me traz muito isso, que eu morei aqui, há 10 anos atrás, eu morei um ano aqui. E foi, eu acho que sabe quando tu tá numa encruzilhada e tu toma um caminho? Pra mim foi muito essa sensação. Eu tava com 24 anos por aí, morando em Santa Maria, fazendo arquitetura. E eu tenho um irmão gêmeo, então também já é um tema muito propício, porque quando a gente fala em protagonismo, né, geralmente é um protagonista. E os coadjuvantes ali na volta. E quando se nasce gêmeos, e eu sempre fui a pessoa que é tipo, tá, vai brilhar e eu fico aqui de boa, sabe, no coadjuvante. E aí, tava naquela fase do meu irmão se formar, eu entrei depois, então ainda demorar mais um pouquinho. E os meus pais chegou aquela conversa, tipo, tá, o teu irmão tá se formando e tu, quando é que tu te forma? Porque, né, a gente sempre foi colega, meio que, tipo, Uhum. tava sempre alinhado. Eu falei, eu só vou me formar depois que eu for morar fora, porque eu tava já com isso, eu sempre tive essa ideia de morar fora pra estudar. E na arquitetura eu já tava quase me formando, mas eu pensei, se eu me formar e não tivesse oportunidade, depois isso era muito mais difícil. Uhum. E eu tinha, tipo, uma convicção, assim, sabe aquela vozinha interna que sussurra assim, do tipo, vai morar fora, faz tudo pra isso. É o que tu quer. E aí, catei o Ciências Sem Fronteiras e consegui. E no momento em que eu cheguei aqui, e tu se depara tipo, muito jovem, num lugar em que tu não conhece ninguém, existe uma ampla possibilidade de tu ser quem tu quiser ser. E eu acho que viagens trazem isso também. Sim, De tu experimentar. ninguém me conhece aqui. Exatamente. De tu experimentar versões de ti mesma. E aí tu ir descobrindo isso. E isso eu acho maravilhoso. Então, pra mim, isso de Paris e isso de eu ter convicção dessa minha ideia de, tipo, quero morar fora antes de me formar, porque pra mim é tipo, qual é a pressa de se formar? Eu tenho a vida inteira pra isso, Uhum. sabe? Pra me formar e depois pra casar e ter filhos e nananã. Eu não tenho pressa. E isso desde muito nova. Então eu vim pra cá e aí eu fico só minha, não preciso, E que sabe? se tu não tivesse dito aquele não, de tipo assim, não, eu não vou me formar no mesmo tempo, porque essa é vou colocar aqui, né, a regra e tal, tu Exato, não teria aberto possibilidades. E aí, completamente. isso casa com ah, um ponto que sustenta o nosso terceiro bloco, que é sustentar a contradição e especialmente sustentar a nossa própria contradição. Por Hum, quê? Ah, ser protagonista não é, a gente não mudar de ideia e muitas vezes vou colocar aqui também, né, o sucesso, vamos botar assim, sucesso não como algo, mas tipo assim, as conquistas, o avanço, a evolução para se construir, protagonista, tá muito mais embasado, em a gente saber o que a gente não quer, que a gente quer. E aí quando a Mari traz esse cenário de dizer assim: "Cara, eu não quero, eu não faço questão de me formar nesse mesmo tempo, nesse mesmo momento", é uma clareza e um mundo de possibilidades que se abre. Ontem a gente jantava e conversava que muitas vezes na vida a gente cria listas, né, do que a gente quer. Então, vamos pensar aqui, gurias, ouvintes, nos contem. Quem de vocês nunca pensou ou fez uma lista sobre o que tem que ter esse homem da minha vida? E aí agora, tirando a pauta de lista sobre homem, o resultado do que a gente conversava ontem, que eu acho que embasa esse ponto é, muitas vezes, se a gente focasse, na verdade, eu acho que em 100% das vezes na vida, em assim, cara, o que que eu não quero? uhum, O que que é inadmissível nessa situação? Em grande parte dos casos, a gente teria uma lista muito menor do que as coisas que a gente quer, só que automaticamente, quando tu conhece a lista de coisas que são inadmissíveis para ti ou que tu não quer, as possibilidades, elas se ampliam ao invés de se restringirem, que é quando a gente fala, ai, tem que ter A, B e C, D, aí eu vou viver desse ou daquele outro jeito. exato. É muito isso do tipo, saber o que se quer é como se tu fizesse um filtro que limita. Mas saber o que tu não quer é tipo assim, tá, isso eu não quero, então
Existe um mundo de possibilidades. E sobre isso de sustentar a própria contradição, tem um amigo meu que fala uma frase maravilhosa que é tipo, não dá pra ser coerente o tempo inteiro. Entendeu? Não tem como. E aí eu trago um filme que é muito o que eu amo, que, assim, todo mundo precisa assistir pelo menos uma vez na vida. Ele é um filme que dividiu opiniões, é polêmico e tal, mas eu amo, que é Pobres Criaturas, que é justamente essa jornada de tipo assim, de uma mulher jovem se descobrir, descobrir o mundo através do conhecimento, através das suas escolhas, através dos nãos, através das contradições. É sensacional. Queridas ouvintes e também queridos ouvintes, porque sabemos que temos rapazes nos escutando por aqui também. Depois dessa dica valiosa da Mari a respeito de Pobres Criaturas, desse filme sensacional que nos traz muitos conhecimentos, especialmente sobre como podemos descobrir o mundo através das nossas escolhas, eu, Jéssica, vos falo aqui, pois tivemos um pequeno desafio técnico antes de poder compartilhar com todos vocês o famoso e delicioso resumo do episódio. Então vamos lá. Falando sobre o episódio número 5, sobre protagonismo, não nos deixemos esquecer que ser protagonista não é estar no controle, mas inclusive a gente continuar as partes que não necessariamente foram definidas ou escritas pela gente. O segundo ponto é decidir, é quase sempre ter a certeza de que a gente pode ser mal interpretada, especificamente por quem ainda não nos conhece ou tem opiniões, vive em contextos diferentes. É uma dicotomia e tá tudo bem. O que é mais importante é a gente poder avançar, especialmente quando a gente sabe que determinada coisa já não nos serve mais. Às vezes, é sobre a gente saber o que a gente não quer. Saber o que a gente não quer pode ser mais importante e trazer um impacto muito maior, mais possibilidades para que sejamos protagonistas do que necessariamente a gente criar listas ou saber com muita objetividade tudo aquilo que a gente gostaria de viver. É ser flexível para deixar que o novo, para que o universo também jogue junto com a gente. Lembrando que a gente está aqui nessa vida para aprender. Falando em flexibilidade, falando em estar na vida para aprender, o nosso 6º episódio que vem por aí, muito em breve, é sobre mudança. Mudança de vida e especialmente mudanças de país e tudo que vem com isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Para que vocês lembrem também, vocês nos encontram no Instagram como FlanantesPod, vocês nos encontram no YouTube, inclusive nesse episódio vocês vão conseguir assistir um pouquinho de Paris com a gente, Paris acontecendo. No YouTube estamos como Flanantes e vocês podem, obviamente vai ser uma felicidade ter vocês nos nossos Instagrams pessoais. Entrando lá no Flanantes Pod, vocês vão saber como nos encontrar. Nos vemos no nosso próximo episódio para falar sobre mudanças.